Chá do 5 começando. E hoje, já entendeu que vai ser incrível, né? Gente, olá, né? Olá, Bem, tudo bem? Tá bom? Só queria dizer que eu esperei muito tempo por esse chá. Gente, só de começar, eu vou fazer Thiago e já fico emocionado porque é um assunto. É um assunto que eu não sei explicar, sempre me tocou de uma forma muito especial e fiquei muito feliz. Então seja bem-vindo, Léo. Estamos com o Léo Castilho, que é educador e vai falar um pouquinho dessa questão da cultura dos surdos, e Thiago Nanuzzi para ajudar a gente aqui. Sabe o que eu vou fazer? A gente dá um tempo pro Rafa respirar, porque senão já ela vai estar ela vai borbulhando. Exato, ela vai cair da cadeira, desmaiar. Falando nisso, a Marcel, nossa querida, ela está dodói, por isso a gente aproveitou para manter o chá do 5, a gente colocou o Ti, né? E o nosso convidado aqui e tal. Mas eu vou começar a minha pergunta, vou tomar a âncora de você brevemente, Rafa. A minha pergunta, que eu acho que é o que a gente precisa primeiro questionar e elucidar, né? Tirar a dúvida para todo mundo, que aí eu vou falar de uma questão pessoal, como se comportar, né? Porque a gente chega de repente numa situação onde a gente tem um indivíduo com uma deficiência e a gente fica na dúvida de como se referir, como chamar, perguntar, e aí ou você fica retraído ou você acaba sendo tipo invasivo, ofensivo, fica chato, né? Uma situação aquelas que fica torta de climão. Como se comportar? Então, vai depender da deficiência da pessoa. Por exemplo, tem deficiência que é mais evidente, né? Que dá pra saber, como uma pessoa com deficiência visual. Você não vai precisar perguntar se ela tem deficiência visual. Da mesma forma, uma pessoa cadeirante ou uma pessoa com comprometimento motor, né? Claro que nem sempre dá pra saber, né? Como uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo. Você pode não ver o comprometimento, exceto pelas atitudes, né, que você pode perceber. Agora, quando você se refere a um surdo, a gente pode perguntar, você é surdo? Se você está vendo que a pessoa usa a língua de sinais, fica até fácil, dá para saber que é surdo. Só que tem surdos que não usam a língua de sinais, só mesmo a língua oral, né? Então, às vezes a gente vai chamar o surdo de pessoa com deficiência auditiva, né? Deficiência auditiva. Isso significa, né, nesse caso, a gente está se referindo a uma pessoa inicialmente ouvinte que ficou surda, com surdez adquirida, né? Então, é assim. O só é engraçado que às vezes você vai abordar alguém sinalizando, vai achar que é surdo e a pessoa, na verdade, vai descobrir. Na verdade, a pessoa só sabe Libras, é um ouvinte que usa Libras. Pode ser também. Isso acontece. Aproveitando o gancho com relação à cultura de surdos. Porque as pessoas, tem muitos mitos relacionados a isso. Então tem muita gente que não sabe nem o básico, que é Libras. Não sabe se é universal, se é soletração, se é português, se tem gramática. Se é só o zodíaco. Então assim, já acho que explicar um pouquinho o que é isso para as pessoas. Beleza. A Libras é a forma de comunicação visual, né, própria do surdo. Essa língua é um suporte, viabiliza a comunicação com estímulos visuais, né?
O próprio sinal de comunicação, olha, assim com a letra C, já diz muito. É um movimento que representa aquilo que vai e volta, né? Então, dentre as diversas deficiências que existem, o surdo não tem nenhum impedimento físico que não seja o da fala, né? A gente não domina português oral se comparado ao ouvinte. Essa equiparação é realmente bem difícil, né? O português ajuda, mas falando de Libras, ela é uma língua que tem gramática própria, tem verbos, conjugação, tudo mais. Inclusive, tem muita pesquisa na área. Nós temos diversos surdos doutores, né, formados em letras libras, linguística, isso na Universidade Federal de Santa Catarina e em outros lugares do Brasil. Várias universidades federais têm muito estudo na área. Assim, a língua de sinais é um elemento cultural brasileiro. Inclusive, Libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Desculpa, espero um tempo de tomar água. Então, a gente tem a cultura brasileira, naturalmente, e no Brasil todo mundo fala português, mas numa determinada região tem um sotaque, tem gírias próprias. Se alguém de fora vem para São Paulo e fala com sotaque, a gente estranha e tal, né? Pelo vocabulário próprio de algum lugar. Então, às vezes a gente nem entende o que significa a palavra e pergunta o que é por causa das gírias, né? Então, a língua de sinais ela não é universal, né? Porque uma língua fala de apropriação da cultura local, né? Todo lugar que a gente vai, a gente pesquisa a cultura e o funcionamento daquele lugar. Isso compreende também as gírias, a língua mesmo. Mas tem um recurso de comunicação, né, que é o chamado gestuno. Gestuno. É tipo uma língua de sinais internacional, teoricamente, né? É uma mistura de sinais de diversos lugares que dá suporte para a comunicação, já que o gestuno também se vale de elementos visuais. Eu lembro que uma vez eu tinha uma professora de recreação, que eu fiz um curso como recreador, e ela era fono, e ela, acho que há alguns anos ela tinha sido convidada pela Disney para ir lá, porque eles convidavam tradutores de vários países para eles poderem aprender, ter algumas noções de diferenças da língua de sinais. Eu achei bem bacana essa preocupação do parque em si, em ter esse cuidado, né, de trazer gente de vários países diferentes para poder conversar e dialogar sobre isso, assim. Só queria pontuar. Eu queria perguntar, a gente está falando de cultura e etc, e a gente sabe que no Brasil a gente tem uma cultura de segregação, né? Infelizmente, e o que acontece em outros países. Pensando nisso, eu queria saber de você como é ser negro, surdo, né? E fazer parte dessa partícula pequena da sociedade que é segregada, e como você se sente sobre isso e o que te faz falta hoje em dia na sociedade? O que você acha que pode ser melhorado? Bom, na verdade, um monte de coisa. Primeiro, a gente precisa pensar em como incluir, né, na sociedade. Eu penso que é uma luta constante participar efetivamente da sociedade, se desenvolver junto ao outro, sabe? É bem difícil porque... Eu vou explicar com um exemplo. A cultura surda e a cultura ouvinte são bem diferentes. Isso desde a língua que a gente usa, a forma que a gente se comunica. Um usa a língua oral e o surdo não tem como acessar tudo em português, né? O que dificulta essa inserção, o envolvimento mesmo, né? Então, eu acho que a primeira barreira é essa, é linguística. Então, tem uma coisa que, particularmente, eu não acho que seja por preconceito, mas por preconceito mesmo, né? Tô dizendo assim, das pessoas não terem uma crítica efetivamente formada, então elas não têm uma atitude integrativa. Dá pra entender?
isso dificulta. Bom, agora, por ser negro, hoje eu acho que está crescendo, né? O negro está aparecendo mais. Eu acho que a gente precisa de palestra, congresso, coisas que deem suporte ao desenvolvimento mesmo da identidade da pessoa surda enquanto negro no Brasil. No Brasil nós temos inúmeros surdos negros. Então é um super desafio, gente que sofre muito, né? A começar pela polícia na rua, né? Quantas abordagens indevidas por compreender que aquela pessoa representa algum perigo. Mas sabe, hoje eu tô bem contente porque as pessoas estão mais abertas, né? Com a mente mais aberta. A gente tem, inclusive, o Congresso do Negro Surdo. Você sabe qual é? Nossa, desculpa, entrou um cabelo no meu olho. Pera. Acontece. Pera. Socorro. Não chora, né? Então, a gente tem o Congresso do Negro Surdo, né? Que é um congresso que é um grande encontro de negros surdos, com diversas palestras, com preletores que vêm de fora, e isso está ganhando cada vez mais espaço, né? Não tem um lugar fixo, às vezes acontece em São Paulo, às vezes na Bahia, Florianópolis, enfim, diversos lugares, e é um momento bem importante que os surdos começam a participar, né? Então, eu mesmo fui e isso foi bem legal para mim, né? Me abriu uma nova perspectiva, porque foi nesse encontro que eu me percebi mais, né? E lá eu descobri minha cor, que é cappuccino. É isso mesmo. A minha cor é cappuccino, né? Então, isso porque meu pai, né? Ele é de ascendência negra. Minha mãe é de ascendência branca e então eu sou miscigenado, né? Isso tudo fortaleceu minha identidade, sabe? Daí isso tudo me incentivou até e me ajuda muito no meu trabalho, por exemplo, nas artes, no meio artístico, né? Tem tudo a ver comigo. O seu trabalho é como educador no MAN. E eu fiquei sabendo recentemente, gente, isso é um ponto muito positivo pra gente, que o Brasil está muito avançado na acessibilidade na cultura, mais do que países europeus. Eu vi uma pesquisa, acho que foi até uma entrevista e tudo, falando que, que aqui a gente tá realmente mais atento a isso. Porém, o resto todo da sociedade, como é esse preparo? Porque eu lembro que quando eu fui estudar Libras, eu tinha 19 anos de idade, e eu estava na Associação de Surdos, e o professor era ele, a esposa, surdos, e tiveram uma filha ouvinte. Então, foi uma realidade que, por exemplo, a gente nunca tinha parado para pensar, e eles contando que eles tiveram que mudar completamente a vida, mudar para perto da casa de uma das avós, para a criança poder crescer com a cultura ouvinte também. Né? E, ao mesmo tempo, a menina, por exemplo, aos 6 anos de idade, era ela quem resolvia as coisas de banco com o pai. Aos 6 anos, porque não existia ninguém capaz de atender ele ali. Sim. Então a confiança era no filho. E aí eu queria saber como é que tá isso hoje, já que a gente tem um avanço na questão de cultura, o resto todo ainda tá, né? Ainda tá difícil, a sensação que eu tenho. É difícil mesmo. Isso que você falou me impressiona, né? Porque tem muitos casos em que a criança é intérprete dos pais surdos no médico, por exemplo, num contexto super difícil, né? Com tantos termos específicos e tal, daí o surdo acessa uma informação superficial, né? Tipo de, olha, o médico falou pra você tomar remédio, sabe? É complicado. Eu acho que o ideal seria mesmo ter um intérprete profissional de língua de sinais, né? Experiente para trabalhar nessa área, no contexto específico, seria muito melhor, né? O Bolacha tinha falado de pais surdos que têm um filho ouvinte, né? Então, essa pessoa ouvinte, filho de pais surdos, a gente vai chamar de CODA, né? CODA, que é uma sigla, tá? A gente se refere a eles como CODA. Então,
essa pessoa vai transitar tanto na cultura surda quanto na cultura ouvinte, né? E por isso ela vai ter aí uma língua de sinais bem desenvolvida, inclusive, né? Vai se comunicar super bem em língua de sinais, ela vai ser bicultural. Eu queria perguntar pra ele como é que foi a infância. Ele nasceu surdo, e como é que foi a infância dele? Como ele se integrou? Como é que foi esse processo pra ele? E já juntando ali, como é que foi a descoberta de sexualidade também, esse processo Isso. todo? Ou seja, infância e adolescência. Olha, vamos lá então, né? Muita história pra contar. Talvez eu precise escrever um livro pra te contar tudo que eu passei. Escreva um livro, por favor. Beleza, combinado. Eu nasci ouvinte, né? Eu fui ouvinte até 8 meses de idade, tá? Daí eu fiquei surdo. E foi assim, a minha avó, não sei se foi minha avó, acho que foi. Então, minha avó percebia que eu tava diferente, mas eu não tava doente nem nada. Então ela só percebeu que quando ela me chamava, eu não correspondia com o olhar, sabe? Eu não olhava pra ela. E ela, quando ela entrava no meu campo de visão, daí sim eu sorria, eu olhava pra ela e sorria. Daí minha avó achou estranho, começou a procurar informações, né, desconfiar da surdez, e foram mesmo procurar alguma informação para saber o que fazer com um bebê surdo, porque pensa, ninguém imagina ter um filho surdo, todo mundo idealiza ter um filho ideal, filho perfeito, né? E o que será que é perfeito, né? Eu penso, é um jeito errado de se pensar, porque, tipo, se seu filho tem uma deficiência, ele deixou de ser perfeito pra você, sabe? Então, é de se pensar. Daí buscaram informação, claro que com isso veio uma super preocupação comigo, mas por sorte, né, eles consultaram um médico que deu uma boa recomendação. Ele disse, coloque seu filho numa escola para surdos, assim ele vai se desenvolver, né? E eu fui mesmo para essa escola de surdos e minha mãe teve medo de me operar quando eu era bebê, né? Na verdade ela morria de medo e não deixou mesmo. Imagina, um bebê, né? Eu era super sensível, né, para um procedimento invasivo desses. Daí eu fui para a escola e me desenvolvi muito. Daí por isso que eu tô aqui hoje, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E a questão da sexualidade, como foi a descoberta? Olha, eu comecei a perceber mesmo quando eu tinha meus 11 anos. Nessa fase eu já estava fazendo teatro, né? Com o tempo fui vendo que eu me sentia atraído, sentia algumas coisas por umas pessoas, até por alguns amigos, né? Depois eu já achava gostoso, já chamava para brincadeira. Sim, né? Fica brincando, gente. Mas é interessante que eu também já me senti atraído por mulheres, né? Eu já namorei, inclusive, mais mulheres, porque eu pensava que não seria socialmente aceita a ideia de namorar um homem, né? Vocês sabem como é, pra todo mundo é igual. Namorei muito, até que eu vi que homem era melhor. O menino era mais gostoso, combinava comigo, eu sentia mais atração, um negócio mais forte, tinha um feeling, né? Então, foi assim. Posso só fazer uma observação, na verdade? O Léo falou sobre essa questão da percepção da avó, falou sobre a questão da orientação dos pais e tal. E, gente, já não é novidade que eu estudo psicologia e eu acho que é importante a gente trazer que não só a questão da deficiência, mas é muito importante os pais eles estarem atentos ao filho. Existe durante a gestação a idealização de um filho e é absolutamente natural. Porém, quando esse bebê nasce, precisa se equalizar a expectativa de um filho com as necessidades daquela criança que acabou de aparecer em casa, né? Aí eu peguei o gancho só pela fala do Léo e para ressaltar a importância de se você ver próximo, se você tem familiares que estão gestantes, etc., estar sensível àquela nova família e àquela chegada daquela nova criança, de que não só a mãe precisa se adaptar para aquela criança,
como estar muito atenta às necessidades dele e as pessoas de fora atentas à mãe, né? Que ela também precisa de atenção e etc. Só pra gente ressaltar isso, já que surgiu o assunto. É mesmo. Queria aproveitar e perguntar com relação ao preconceito gay dentro do universo surdo, porque já vou entrar, acho que no tópico que ia ser do Thiago, mas eu vou passar pela frente bem. mesmo. Com relação à socialização, a festas, a encontros, porque eu lembro de aqui em São Paulo tinha muitos encontros no Shopping Santa Cruz, e então eu não sei como existe uma restrição para esses lugares. Como é que é essa interação, inclusive, da questão gay com o surdo? Se tem preconceito, se tem muito preconceito interno ali ou não? Como é que é? E também como é que é isso, a questão de baladas? Já joga pra gente essa questão. Sabe o que é interessante? Vocês sabem quantos surdos nós temos em São Paulo? Vocês sabem quantos surdos nós temos no Brasil? Então... no último censo, né, acho que de 2010, foi de 2010? Isso. Eu pesquiso depois e digo, mas o último censo do IBGE mostrou que nós temos no Brasil 9,5 milhões, 9,8? Não, 9,5 milhões de surdos no Brasil. Então, só no estado de São Paulo, são perto de 3 milhões de surdos. Então, cadê? Onde estão esses surdos? Nós entrevistamos a Jéssica, uma deficiente física, e ela dizia uma coisa. Se você quer saber se existe um bom nível de acessibilidade, você tem que ver as pessoas na rua. Então, quando você não enxerga as pessoas, isso já demonstra muito que falta realmente incluir as pessoas ali, né? A gente aprendeu isso. Eu organizo festas, né? Eu organizo diversas festas. Eu promovi já, por exemplo, a Vibração, que é uma festa com som bem forte, né? Dá pra sentir muito a música. Outra festa chamada Vibramão, né? Que na verdade é um bloco de rua mesmo, em que as pessoas seguem o trio, né? É um bloco normal. Então, eu também já promovi uma festa estrangeira chamada Sensory. O sinal é esse, né? Sensory. Na verdade, é uma festa que é holandesa, com vários estímulos sensoriais, né? Que nem cheiros, sabores, sons, tudo junto. Ela aconteceu dentro do MAN, sabe? O Museu de Arte Moderna. Além da Holanda e diversos outros lugares, né, que já tiveram também essa mesma festa. Daí, aqui em São Paulo, a gente tem um grupo de surdos que anda junto tem muitos anos, né? É sempre uma oportunidade para a gente manter o vínculo, interagir, e a gente tem vontade de aproximar os surdos, né? Então, nisso já são aí 10 anos, né, de balada Vibração, sabe? 10 anos mesmo. Então, são diversas festas. Festas que acontecem, às vezes, 2 vezes por ano, mais ou menos. Ou com intervalos de 4, 5 meses. Só que agora são diversas festas pelo Brasil e pelo mundo também. A gente está sempre em contato, né? Que nem teve uma festa na França em que foram 5.000 surdos na França, né? Gente de todo mundo que foi para lá com diversas línguas de sinais, diversas culturas, muito legal mesmo. Aqui a gente pensa em como estimular os encontros de surdos, porque esse é um jeito de fazer com que o surdo... é um jeito do surdo ocupar o espaço, sabe? Ocupar mesmo os espaços. A gente pensa que o surdo precisa ter referência, né? Nós temos diversos surdos que não têm referência de outros surdos, né? Então se você for pensar, você não vê um surdo que é diretor, um surdo que é gerente de banco. É super difícil, né?
Isso por falta desse referencial, falta se colocar, falta atitude, né? Acho que falta o surdo tirar o preconceito que ele tem de si mesmo também. Não é verdade? De si mesmo. Então, esse preconceito de pensar que por ser surdo não dá para fazer uma determinada coisa, isso vai tomando conta e precisa ser revisto. A hora que o surdo sair e falar eu também posso, cara, você pode, você tem corpo, você sinaliza, você é criativo. É isso. Eu queria, inclusive, trazer uma questão e perguntar para o Léo, já que ele comentou essa questão de ocupar os espaços e se mostrar, né, para a sociedade, como disse, tipo, estamos aqui, temos uma deficiência, mas somos absolutamente capazes. O filme A Forma na Água, ele traz questões como a questão da representatividade, porque a protagonista é deficiente auditivo, e a questão... Então, na verdade, eu vou dar um ponto aí, porque as pessoas não entenderam isso. Ela não é. Eu estava pesquisando, a personagem não é. Ela trabalha um pouco com uma língua de sinais e um pouco com uma representação que ela cria. Mas eu acho válido da mesma forma, porque tá dizendo que ela encontrou uma forma de comunicação. Que por algum motivo ela não está falando, mas ela encontrou uma forma de comunicação. Sim. Então, achei... Mas ela era muda, não surda. Exatamente. Ela era muda. Não é surda. Sim. Mas mostra isso da forma de comunicação que ela... Saindo do habitual, né? Acho que vale por isso. Na verdade, acho que a personagem, ela trouxe a discussão, né? Gente, é um filme que ganhou Oscar. A visibilidade disso, você acha importante? Porque... Vamos ficar no acho importante, porque senão a gente se estende, mas como foi para você ver que essa representatividade começa a aparecer em grandes mídias, cinema, etc? Olha, eu respondo com uma reflexão, na verdade. Acho que a comunicação, seja ela em língua de sinais, de qualquer país que seja, sempre é capaz de alcançar qualquer pessoa, em qualquer contexto, surdo, cego. Todo mundo cria recurso de comunicação. Acho que esse é o momento em que o ouvinte começa a entender que todo estímulo visual comunica, né? O ouvinte esquece da função do olho, né? E com isso, eu quero dizer que o ouvinte está acostumado a receber só estímulo sonoro, não é? Está acostumado sempre a ouvir com tudo. Então é por isso que eu digo, a função visual, né? A função do olho. O ouvinte acaba se esquecendo que a gente lê o corpo do outro com os olhos, a gente lê o estímulo e isso comunica, isso é comunicação, porque quando a gente está falando de comunicação, quase sempre a gente está se referindo à audição, né? No caso do ouvinte. E não é só isso. Daí eu acho que a música, por exemplo, no campo das artes, muitos filmes têm tratado o tema, que nem aquele filme, Um Lugar Silencioso, sabe qual é? Ai, maravilhoso, eu vi. Então você assistiu. O ganhador de American Next Top Model, Nile. Nossa! Procura, gente! Libras é interessante maravilhoso. É interessante a relação do filme, porque o filme mostra exatamente pessoas que ouvem, mas elas não podem falar. Então elas são obrigadas a usar a linguagem dos sinais para poder sobreviver. Então é um filme aquele de terror. É um filme de com terror. Com a Emily Blunt. Com a Emily Blunt, exatamente. Olha. Não tem nada. Eu quero assistir tanto. Uma menina muito boa, né? Muito boa atriz. A menina ela é tão expressiva, ela é impressionante, é fantástica. Fiquei muito impressionado. E a gente vai caminhar pro final. E a gente perguntou muita coisa, a gente conseguiu só focar numa coisinha que é uma curiosidade com relação à questão gay no mundo dos surdos. Até porque, pra quem olhou pro Léo e falou, eu acho que já vi ele em algum lugar, ele, por exemplo, querido, ele está
no clipe do hino Flutua, de Lineker e Johnny Hooker. Então, assim, Hooker. não deita, ele arrasa, tá lá maravilhoso. Que já é um clipe com uma representatividade absurda de uma música Linda, é um hino mesmo. Então, como é que é essa relação gay? Só pra gente entender um pouquinho. Essa é uma pergunta bem legal, sabe? Porque eu percebo que o preconceito gay dentro da comunidade surda é menor do que a gente observa na sociedade, sabe? Isso porque o surdo já é minoria. A minoria que se comunica em Libras. Então, eu percebo que o preconceito é menor, né? A gente tem grupos de surdos gays que se encontram, sai pra curtir. Ali, perto da República, sabe? Tem um lugar ali na região do Arouche, sabe? Uma travessa que fica por ali. Fica na região do Arouche mesmo. Eu não sei dizer exatamente onde fica, mas o sinal é esse. Numa daquelas ruas ali da região, a gente tem encontros de surdos gays, festas e tal, tem diversos. Também tem drag queens surdas. No Rio de Janeiro a gente tem a Kitana, que é maravilhosa, é super fina. Na verdade ela é finíssima, né, super fina. Ela se monta e grava vídeos sinalizados. Além disso tem também o Léo Vitorino, que é um surdo, né, o Léo Vitorino, que grava diversos vídeos e ele sempre aborda temas LGBT com informações super relevantes em Libras. É muito legal. Diversos surdos se colocando mesmo pela causa, sabe? Eu acho que o problema principal hoje é dentro do contexto familiar, né? Que nem uma surda trans em casa, por exemplo. Pensa, eu me identifico com outro gênero, como é que eu faço? Tô impedido de ser quem eu sou, né? Não falta informação, a família barra. Também não adianta pensar que eu vou mudar e eu vou ser aceito pela sociedade. A sociedade não aceita, principalmente se eu não puder me comunicar. Então por isso eu acho tudo bem difícil. Daí a gente tem feito palestras, né, para que o surdo comece a entender o que é isso na sociedade, o que está havendo com seu corpo, já que o corpo está pedindo algo que a sociedade não deixa, a pessoa se reprime. Quantos surdos nessa condição, né? Eu penso assim. Eu realmente penso assim. A gente... Aquele dia que parece que você fez um workshop o final de semana inteiro de tanta informação. Eu que tenho, não sei dizer o que, uma relação que eu quero aprofundar muito mais com a cultura de surdos, saber de algumas coisas, mas ainda assim é muita informação. Então, assim, eu só tenho que agradecer muito, muito. Acho que sempre as coisas acontecem no momento certo. Eu confesso que eu assisti recentemente o America's Next Top Model, que teve a edição do Nile, e eu chorava no final, assim, e eu falei, gente, eu já era uma coisa que quando eu era novo, de alguma forma eu dei aula de dança, eu dancei num grupo que tinha crianças surdas, eu dava aula para eles também, então era realmente foi muito próximo, e eu dei uma afastada. Então quando eu assisti o American Next Top Model, eu chorava e falava, eu preciso retomar, eu preciso estudar de novo. Meu Deus, que homem lindo! Meu Deus, que homem lindo! Então assim, foi de cara, eu preciso, e na hora assim, agradeço ao Thiago por estar aqui hoje, porque isso é uma profissão extremamente importante a dele de tradutor. E as pessoas não reconhecem, então eu agradeço muito por estar aqui com a gente, por aceitar vir com a gente aqui. E ele que passou a indicação de você. Então, muito obrigado. Mesmo de coração. Gente, eu vou ficar fazendo esse sinal, que é o único que eu sei fazer. Mesmo. Eu vou ficar assim. Gente, obrigado. Conheçam o trabalho do Léo. É um trabalho incrível. Dá pra achar vários vídeos que ele participou. Vai lá no Man. Vai lá falar um oi.
E o nosso hino é o nosso hino, flutua. Então Onde acha o Léo Não- e o Thiago? vai estar. Instagrams, redes sociais, etc. A gente vai passando A aqui. gente no vai passando Instagram. aqui, vai passando Ok. tudo aqui. Então, muito obrigado. Querem falar alguma coisa pra se despedir? Não, eu só tô feliz, de verdade. Assim, qualquer coisa que eu diga, acho que vai ser redundante, porque o Rafa ele Sim. expressou exatamente, acho que a sensação de hoje, assim. Muito obrigado, de verdade. Obrigado por ter Obrigado. vindo. Eu é que agradeço, muito obrigado. Então é isso, gente. Aquele chá que você respeita e que você compartilha, porque isso Sim. tem que ser compartilhado, tá? Por favor. Tem que ser aprendido, tem que ser realmente. As pessoas têm que aprender a olhar e trabalhar. A gente fala tanto que o nosso meio se segrega mais ainda, né? A gente às vezes não respeita as outras letras do LGBT, a gente não. E tem que parar com isso, a gente tem que entender que não são só os nossos problemas, a gente tem milhões de coisas que acontecem ao nosso redor, e aprender o respeito, e aprender o básico para poder conviver com todo mundo é o melhor. Então eu fico aqui com esse chá cheio de amor pra vocês. Um beijo. Até semana que vem. Acho que a câmera vem aqui. 3, 2, 1, gravando. Chá do... É isso que eu ia falar. Já vou começar. De novo. 3, 2, 1. Eu nasci... Pode chamar. Vamos chamar, vamos começar a água dele. Vamos tomar uma água também. Arrasou, o Thiago é bem expressivo, hein? Gostei. Muito bom.